Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos um relato enviado pela Dona Lourdes, então fiquem agora com o relato da inscrita do canal A Hora do Além. Olá Feliciano, o meu nome é Lourdes e eu gostaria de compartilhar um relato que aconteceu comigo. Hoje eu tenho 75 anos e quem está digitando esse relato é o meu neto caçula, o Rafael. Nós moramos aqui em São Paulo, capital, há cerca de 30 anos, mas eu sou natural da cidade de São Luís, no Maranhão. Esse relato aconteceu em um dos locais mais assombrados do Maranhão. Aconteceu no famoso cemitério do Gavião. É um cemitério que é rodeado de histórias. E dentre todos esses fatos, aconteceu algo comigo. O meu irmão mais novo, chamado Jair, já é falecido há 10 anos. Nessa época, nós tínhamos mais 2 irmãos que também são falecidos, o Manuel e o João. Eu sou a única que ainda continua viva, e por esse motivo eu irei compartilhar esses fatos. Nessa época tudo era diferente de hoje. Quem visita o Maranhão vê que muita coisa mudou. O cemitério do Gavião mudou bastante. Faz uns 4 anos que eu não visito o local, pois ultimamente eu ando um pouco adoentada. Nada muito grave, pois graças a Deus eu tenho uma boa saúde. Nessa época, a nossa família passava dificuldades, pois o meu pai faleceu muito novo, com 35 anos, deixando a minha mãe viúva, com os 4 filhos. O meu irmão João, mais velho, já trabalhava nessa época. Ele tinha uns 16 anos e trabalhava em uma venda próxima onde nós morávamos. E desse trabalho que vinha a maior parte da renda da nossa casa. A minha mãe era costureira, Dona Geovina, que era conhecida nos bairros, pois ela costurava para a maioria das pessoas da cidade. Ela fazia diversos tipos de trabalho ajudando o padre, e ele sempre arrumava alguma fiel da igreja para levar roupas ou algo para que a minha mãe fizesse ou consertasse. Nessa época, além de costura, a minha mãe sempre cozinhou muito bem e ela preparava o almoço. Hoje em dia vocês chamam de quentinha, marmitex e diversos nomes, mas nessa época era conhecido como refeição mesmo. Era uma refeição que a minha mãe montava e nós vendíamos. As pessoas passavam de manhã e avisavam que queriam a refeição. E ela montava, e eu e meus outros irmãos entregávamos. Eu tinha de 11 para 12 anos. O meu irmão caçula e o meu outro irmão, todo bairro que era próximo, nós íamos a pé. Não tinha condução. Poucas pessoas reclamavam, pois a comida chegava gelada, mas a maioria das pessoas nunca comentou nada. Só um ou outro que tinha esse tipo de comentário. Dentre as pessoas que a minha mãe fazia as refeições, os coveiros do cemitério do Gavião também recebiam a alimentação que a minha mãe preparava. Quem era responsável para entregar a refeição para o pessoal do cemitério era o meu irmão Manuel. Então ele fazia essa rota no cemitério e em outros locais próximos. E eu e meu outro irmão fazíamos rotas diferentes. Mas foi em uma manhã que o meu irmão acordou doente que eu tive que fazer a rota do cemitério. E se eu soubesse que eu iria presenciar lá dentro, eu teria ficado em casa. Quando a minha mãe me falou naquela manhã que eu teria que ir no cemitério, eu até que fiquei com um pouco de medo, mas eu já tinha feito essa rota em outros dias. Então eu peguei as refeições e fui levar para os coveiros do cemitério. Nós morávamos em uma boa distância até o cemitério. Eu fui caminhando e levei quase 1 hora para chegar. Eu entrei no cemitério e uma moça que trabalhava lá disse que era para eu deixar a marmita em uma salinha que ficava lá no cemitério. Eu então entrei dentro do cemitério e fui caminhando, olhando aqueles túmulos, os nomes e tudo aquilo que envolvia aquela atmosfera de cemitério. Eu vi um dos coveiros que me disse que a salinha ficava lá no fundo. Esse cemitério é um cemitério grande. Então eu entrei nessa sala e deixei as marmitas. Nessa época eu não sabia ler e escrever. Eu tive dificuldade em separar as marmitas e demorei cerca de 10 minutos. Eu peguei as outras marmitas que eu iria entregar e estava saindo. E fui abrir a porta da sala
a porta da sala não abriu. E eu tenho certeza que eu não vi ninguém passando a chave na porta, e muito menos eu, pois não tinha chave pelo lado de dentro. Eu comecei a empurrar a porta para que a porta se abrisse. Eu comecei a bater na porta para que alguém me ouvisse. Só que ninguém ouvia os meus gritos. Eu comecei a gritar realmente e batia naquela porta. Comecei a bater na janela e mexer para ver se a janela estava encostada, mas essa janela também estava fechada. Era uma sala bem longa e lá no fundo tinha uma porta. Então eu abri a porta e saí em um corredor. Eu fui caminhando nesse corredor longo e tinha uma luz. Eu vi que era uma porta. Abri e entrei. E quando eu entrei, parecia uma sala que eles preparavam os corpos ou algo do tipo. Tinha até uma tampa de caixão em um canto, uma coroa que eles utilizavam nos velórios ali no canto. De momento eu não fiquei muito assustada, pois eu era uma menina que não tinha muito medo. Eu tinha costume até de andar nas ruas durante a noite. Só que depois que eu entrei nessa última sala, eu olhei na direção da porta de onde eu havia passado e eu vi que tinha um homem parado lá na porta. E naquele momento eu dei graças a Deus, acreditei que era um dos funcionários do cemitério que havia ouvido meus gritos e veio para me ajudar. Quando eu fixei o olhar naquele homem, não era um homem, era uma coisa como se fosse um homem. Tinha uma silhueta negra e aquilo tinha um chapéu enorme. Aquilo estava parado ali na porta, me olhando. E quando aquilo fixou o olhar na minha direção, eu quase desmaiei. Eram olhos vermelhos que pareciam que estavam pegando fogo. Aquele ser, ou aquela coisa, rapidamente levantou a sua mão e me cumprimentou com o chapéu. Aí que eu comecei a gritar desesperada e fui derrubando tudo dentro daquela sala. Eu comecei a bater em uma das portas. Eu batia e gritava, pedindo pelo amor de Deus para que alguém abrisse a porta. E quando eu olhava na direção da porta, aquele ser estava parado no mesmo local, me olhando. Eu não digo que senti nada maligno vindo daquilo, mas foi uma das coisas mais assustadoras que aconteceu comigo. Eu senti o meu corpo pegar fogo e formigar, e o medo em meu peito que fazia o meu coração disparar. Eu me ajoelhei e fechei os olhos, pedindo para que aquilo sumisse. E quando eu olhava novamente, lá estava aquela coisa parada na porta. Isso durou por algum tempo, até que eu vi alguém mexendo na porta. E quando a porta se abriu, eu me joguei para fora. Era um dos coveiros que ouviu meus gritos e veio ver o que estava acontecendo. Ele me perguntou como eu cheguei até ali. E eu contei que assim que eu entrei na primeira sala, quando eu fui sair, depois de deixar as marmitas, a porta estava trancada. Ele disse que não, que ele entrou pela mesma porta e a porta estava encostada. Eu contei e descrevi aquela visão que eu tive, aquela coisa que eu vi. Ele ficou parado por algum tempo e me disse: "Isso que você viu, menina, tinha olhos vermelhos?" Eu disse que sim. Então ele pediu que eu me acalmasse, me deu um pouco de água com açúcar e outros funcionários do cemitério vieram falar comigo. Eles disseram que era comum ter visagens naquele local, que muitas pessoas viam espíritos, entre outras coisas, e que um dos coveiros que já não trabalhava mais no local sempre dizia que viu um homem todo de preto, com olhar vermelho e com um chapéu longo na cabeça, que andava dentro do cemitério. Então eu não fui a primeira a ver aquela imagem dentro do cemitério. Depois que tudo isso aconteceu, quando eu contei para minha mãe, ela não acreditou, dizendo que eu não queria fazer entrega para os coveiros, pois o caminho do cemitério era mais longo, mas não era nada disso. Eu me recordo, depois de todos esses anos que se passaram, de como era e cada detalhe que tinha naquele corpo ou naquela forma. Um homem alto, uma silhueta negra, com olhos vermelhos e um chapéu enorme na cabeça. Depois de algum tempo conversando com uma amiga, ela me disse que aquilo era uma entidade. Eu não sei realmente o que era, mas eu sei que eu vi aquilo com meus próprios olhos e estou descrevendo aqui para vocês. Fico feliz de poder compartilhar esse relato aqui no canal. Talvez não seja um relato tão assustador, mas para mim foi uma coisa que me proporcionou pesadelos durante dias. Eu tive até que ir conversar com o padre. Ele me disse que era apenas coisas da minha cabeça e o medo. Mas eu tenho certeza que realmente foi medo
mas que aquilo não foi coisa da minha imaginação. Que Deus abençoe você, Feliciano, a sua família, a família de cada pessoa que estiver ouvindo essa história. É o que eu digo, no cemitério e em locais assim, existem coisas que nós não conhecemos. Eu sei que eu não desafiei e não fiz nada para provocar. Eu não sei qual o motivo daquele ser ficar parado na porta e dele ter me cumprimentado. Se algum de vocês inscritos souber o que é aquilo, eu ficaria feliz em ouvir opiniões diferentes de vocês. Um abraço a cada um de vocês e um beijo da Lourdes, aqui de São Paulo, capital. Mas ninguém vinha. É isso, gente. Era difícil, muito difícil não acreditar. Mas eu tenho outros relatos também para contar, né? Outras coisas que aconteceu comigo. Então valeu aí, gente. Fiquem aí com Deus, porque o sobrenatural, ele realmente existe, tá? Boa noite, fiquem com Deus. Muito obrigado, Dona Lourdes, por ter compartilhado esse relato conosco aqui no canal. Obrigado também ao seu neto Rafael por ter digitado essa história. Se vocês também quiserem enviar seus relatos, pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo o link que vai direto para o WhatsApp do canal. Há dias o WhatsApp foi hackeado, e assim algumas mensagens de vocês inscritos acabaram se perdendo, mas eu consegui recuperar 100% o controle do WhatsApp. Quem enviou o relato e não foi respondido, eu peço para que envie novamente. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui, compartilhando, deixando o like e comentando. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos, e também quem está chegando hoje aqui no canal. Sejam bem-vindos. Abraços a todos vocês, até o próximo vídeo.